a gente fala agora do Goiás, sobre a classificação esmeraldina da Copa do Brasil contra a equipe do Gama, né? A pergunta é a seguinte: resultado no Gama serve de alerta para o Goiás, principalmente para o jogo das semifinais, sábado, Estado da Serrinha contra a equipe da Anapolina? Olha no canal do YouTube os números da partida, o que Goiás e Gama produziram nesse 2-2. Posse de bola, Goiás ganhou 55-45. O Gama deu mais finalizações ao gol do que o Goiás. Foram 12-9. E no gol mesmo ali, né, no quadradinho mágico, 6-4. E nos escanteios o Goiás levou a melhor 5-2. Ou seja, gente, foi de fato um jogo extremamente equilibrado. Jogo extremamente difícil, né? Danilo Dias, quais lições esse jogo de ontem deixam, né? Quais as lições que são deixadas para o Goiás visando a partida de sábado? Porque tem um detalhe, Danilo. A defesa do Goiás, que era uma defesa extremamente competitiva, ela tomou 4 gols nos 2 últimos jogos. Ela toma 2 gols da Anapolina e 2 gols do Gama, né? É um alerta a mais para esse jogo decisivo pelo Campeonato Goiano no final de semana, ô Danilo? Não deixa de ser. Até o próprio Daniel Paulista, ele fala isso na sua entrevista, né? Que é um trabalho que ele já está monitorando sobre o sistema defensivo, sobre ter tomado 4 gols nos últimos 2 jogos, o sistema defensivo dele, que ainda é o menos vazado aqui do Campeonato Goiano, mas a verdade é que não foi o Goiás que de um todo jogou mal, que tem que ligar o sinal de alerta. Volto a repetir, o Goiás enfrentou um time que tem tradição no cenário nacional, que campeão de Série B, participações em Série A, um time que está invicto como o Goiás está, um time que vem performando bem, uma defesa também igual a do Goiás, com apenas 3 gols sofridos, um time que está no momento ascendente, tem um bom jogador, não só o Felipe Clemente, que o ano passado fez 2 gols no Ceilândia contra o Coritiba, mas o Ramon, outros jogadores, o Davi que fez o gol também, é claro que ele contou com o desvio do Luiz Felipe, mas você vê um sistema defensivo homogêneo, o meio campo do time do Gama conseguiu anular o meio campo do Goiás, com 3, 4 jogadores fazendo ali essa triangulação, sempre bem juntos e fazendo ligações diretas nas costas, tanto do Nicolas quanto do Diego Caio. Foi assim que conseguiu fazer os 2 gols em transições. Então você vê que ele tinha a tarefa bem estudada, assim como o Daniel Paulista já previa a dificuldade que seria. Tem que ligar o sinal de alerta? Não é por aí. O Goiás enfrentou um bom time, com dificuldade, fora de casa, em um jogo único. Então, o mais importante foi passar de fase. Passou, conseguiu se manter invicto ainda, enfrentou, de volta a repetir, um excelente time do Gama, que está performando bem, e agora o Goiás tem uma tarefa difícil, ele tem a Anapolina pela frente, é concentrar. Prefiro ver as ilações positivas do jogo. Um Wesley Garcia que não tinha minutagem voltou a ter, voltou a demonstrar que pode ser útil nesse Goiás, entrada muito interessante dele, já foi pra cima no 1-1, ganhou uma falta na iminência de ser ou não pênalti, participou do gol do Cadu entrou mesmo tendo sido falta nele que originou o gol do Gama, e ele depois estava no lugar certo, já dá mais motivação para buscar essa titularidade, visto que o Anselmo Ramon só fez o gol. Muitos se contestaram aí do Lucas Lima, só andou, baixa intensidade, mas ele foi bem marcado por um meio campo que sabe jogar e joga bem, o meio campo do Gama. Ele vai ter que ter mais alta intensidade, e isso ele vai ganhar com o tempo. É muito recente a sua chegada, entrou alguns minutos de alguns jogos, ontem que ele conseguiu ter 90 minutos, ele bateu bem o pênalti, inclusive, ele vai performar melhor, tem um perfume diferente, o Lucas Lima, ele vai trazer isso pra dentro do meio campo do Goiás. Eu vejo que as ilações positivas são essas, Thiago. Agora é vida que segue, tem o Anapolina pela frente, o Goiás ainda com algumas lesões ali, alguns toques, né? Lucas Rodrigues saiu tocado, você vê também o próprio zagueiro, o Lucas Ribeiro, que não jogou. Tem que ver qual o melhor Goiás vai entrar em campo. O que é sair tocado de um jogo? Um toquezinho, uma pancada, uma lesão. Ah, tá, uma lesãozinha, né? Ah, tá, entendi. Cuidado, Thiago, Entendi. Danilo Dias, o inventor de palavras. Né? Essa questão do Lucas Rodrigues preocupa. É o craque do Goiás da temporada, entrou, né? Não manteve o mesmo nível ao lado dele. do Lourenço. E outra, pro jogo de sábado, é bom lembrar que o Goiás não vai ter o Felipe Machado. Agora essa questão do Lucas Rodrigues saiu lesionado ontem com 15, 16 minutos do primeiro tempo, ele não aguentou uma pancada no tornozelo. O tempo para recuperação é muito pequeno. Então, assim, a tendência é que o Lucas Rodrigues não esteja recuperado para esse jogo de sábado contra a Anapolina. Então você perde 2 volantes aí já numa situação. Tem essa outra do Lucas Ribeiro que não jogou ontem, que também já estava passando mal dele, é uma virose, tem possibilidade de recuperar. Agora, ontem, Thiago, já adiantando,
Eu não gostei do sistema defensivo do Goiás no primeiro tempo. Para mim bateu muita cabeça, mais uma vez errou muito a saída de bola. E foi assim lá em Catalão, você vai lembrar aquela saída de bola errada que originou o gol do craque, lá com a falha do Luizão, juntamente com o Tadeu. Ontem errou várias. Essas oportunidades que a gente viu na estatística aí do Gama, principalmente no primeiro tempo, a maioria das finalizações do Gama foram de erros de saída de bola do Goiás. Teve bola na trave, teve bola no travessão, teve defesa do Tadeu. Aí foi tomar o gol já aos 47 minutos do primeiro tempo, num lançamento longo nas costas do Diego Caio, que acaba não alcançando. Então, o sistema defensivo do Goiás, que vem sendo um dos pontos fortes desse time, ontem no primeiro tempo, para mim, não funcionou bem. E a gente tem que lembrar, lá em Anápolis estava com um jogador a menos, mas também o segundo tempo não funcionou. Então, precisa de ter esse encaixe. O time da Napolina não é bobo. O ataque tem jogadores interessantes, como o Cezinha, o Yuri Tanque, o Wesley, jogadores que dão trabalho. Então tem que minimizar esses erros de saída de bola. Para mim, o Goiás ontem errou demais essa saída do sistema defensivo ali, tentando sair por dentro, várias vezes com passes por dentro, jogando jogadores na fogueira ali. Teve um que o Caio pegou por dentro ali, acabou perdendo, e o Felipe Clemente finalizou. Então foram muitos erros que você não pode correr nesse jogo da volta contra a Napolina. 12h26, pintou abraço aqui, pintou Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. O nosso sapateiro Valdemir Aguiar. Estou ligado juntamente com os meus filhos Pedro e Lucas. Cuidado, grande Valdemir Aguiar, obrigado aí pela audiência. Alain Mendonça, Lucas Lima, tá faltando ritmo de jogo, mas o cara tem bola. Quem critica tem o Mortinho Gabriel, falando aqui do Marquinhos Gabriel do Vila, né? Israel Jesus de Carvalho, também tá ligada. O Robert, Danilo Dias, Dedê, cuidado, é engraçado. Agora o perfume pega, hein? Sei não. Robert Richard participando com a gente. Sargento Nunes, o Thalisson saiu tocado do Atlético, o Watson tocou ele de lá, entendi. Magnata, puseram pro Goiás adversários fáceis para que ele chegue até a quinta fase, depois começa a pegar os grandes, aí sim teremos uma avaliação mais concreta. Leonardo Oliveira, o Vila Nova teve o Fernando Praz no gol, mais um goleiro bom, né? Mas encontramos 2 até agora de 16 ruins. Tá voltando lá. Esse era 2001, muito bom. Né? Não, pega pra mim goleiros bons do Vila nos últimos 6 anos. Qual foi o último goleiro bom que o Vila teve? Eu vou lembrar do Luizinho. Do Serginho, que jogou na seleção. Né? Teve o Sérgio Neri, né? Que foi um baita goleiro. Se calhar, e mais ou menos foi o Max, né? Bloco do Goiás aqui, senão a gente fala do Vila e não fala do Goiás. Um abraço aqui pro Paulo Mendonça, também tá ligado com a gente. E o Josimar Jesus também tá ligado. Esse Cadu tem que ser titular na vaga do Anselmo Pamonha. Esse 9 do Goiás é horroroso. Calma, Josimar, calma, meu filho. Mas ele fez gol ontem. O Cadu, né? O Anselmo Ramon fez. Cadu e Anselmo Ramon, né? Os dois fizeram. Agora sim, gente, até que ponto, Nivaldo, e todos da mesa aqui que quiserem contribuir também com esse assunto, 406 likes, faltou 94 aqui pra nossa meta total. Deixa o teu like agora pra Like Imóveis. Até que ponto que a gente viu ontem desse 2 Goiás, 2 Gama, o Goiás ficou, acho que uns 6 ou 7 minutos fora da Copa do Brasil. Quando o Gama faz o segundo gol, minha amiga, ali foi desespero. Eu tava em casa, eu comecei a tremer. Falei, ixi Maria, agora lascou, esse Danilo Dias acaba com a gente amanhã. Aí, graças a Deus, o Goiás foi lá, empatou e se classificou nos pênaltis. Mas assim, o estilo de jogo, a gente viu que foi um jogo bem equilibrado, o Gama teve mais finalizações do que o Goiás. Ele prova que esse negócio de divisão hoje no futebol brasileiro, principalmente com equipes medianas, é um negócio assim totalmente demodê. Tá tudo muito equilibrado, até pela falta de qualidade, Nivaldo? Não, o futebol tá muito nivelado, que se fala, né? E por baixo, né? É por baixo. Você vê, o Goiás ontem foi bombardeado pelo Gama em determinados momentos aí. Teve lá de bola na trave, assim, daquele sufoco do caramba. Sufoco mesmo, aquela coisa assim que a gente imaginava que o Goiás não fosse conseguir sair. E assim, momentos terríveis para a equipe do Goiás. Então, o que acontece é que o Gama ele não soube entender determinados momentos que a partida estava completamente para ele e de repente ele deu, quando a coisa estava assim completamente favorável ao time do Gama, essa falta de compreensão, ele tirou o pé e facilitou para o Goiás. Por exemplo, quando ele fez o segundo gol, se ele fosse um pouco, ele faria o terceiro. Acontece que ele deixou de pressionar o Goiás avançou lá com o Wesley Garcia, que entrou bem demais, até quando o Daniel Paulista o colocou, eu pensei, nossa, se ele entrar naquela preguiça que ele tem entrado aí nesses jogos, foi uma alteração queimada. E ele entrou bem demais, né? Ele desmontou completamente a marcação do time do Gama
e foi o diferencial para o Goiás conseguir o empate. O Wesley Garcia foi fundamental para que o Goiás conseguisse o empate. Mas o Goiás foi bombardeado ontem pelo time do Gama. Se eu sou o treinador da Rubra, eu pegaria o tape daquele jogo ali e pinçaria algumas coisas que o Gama fez no jogo para tentar fazer aqui contra o Goiás. Mas assim, eu fico com essa visão de que o time da Napolina é muito pior que o time do Gama. Cara, o time do Gama tem mais qualidade. Sabe, a Napolina sim. O Gama é mais bem treinado, comandante, até pelo tempo que eles estão jogando juntos. Mas você tem que pegar algumas coisas que você viu dentro do jogo para você pegar aquele desenho e tentar colocar no time, sei o que eu falo, da Napolina. Porque muitas coisas que o Gama fez ontem deu certo. Certo? Por exemplo, o Tanque, que é o atacante lá da Rubra. Ele tem que fazer a função do atacante do Gama. O meio-campo da Napolina joga mais ou menos como o meio-campo do time do Gama, que é aquela marcação dobrada. Então, se eu sou o treinador da Napolina, eu tentaria fazer alguma coisa mais ou menos igual. Porque é o seguinte, a Rubra, ela não precisa ganhar do Goiás no tempo normal, basta não perder para empurrar para os pênaltis. E o pênalti para a Napolina seria uma vitória, senhora, né? Seria uma graça de uma situação agora também que... Você conta essa situação em nome das maiores marcas goianas, missão da Navesa Aparecida é você de Citroën. Venha aproveitar as ofertas imbatíveis em Citroën C3, Citroën Aircross e Citroën Basalts. Navesa Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. 2h32 da tarde, ao debate das feras bombando nas ondas do seu rádio. Oferecimento SJ Premium, o hotel campeão de Goiânia. Reservas pelo 62-32-35-5600. Impercia, quem constrói confia. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. E Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Situação que eu imagino que o Daniel Paulista está quebrando a cabeça agora, Thiago, é essa situação. Vai manter o 4-4-2? Só que tem essa situação que nós falamos. Ele está sem, pelo menos por agora, é certeza. O Felipe Machado está fora, foi expulso. Tem o risco de não ter o Lucas Rodrigues. E aí, vai entrar com outros dois volantes? Os dois volantes que ele teria para colocar hoje é o Baldória e também o Juninho. O Juninho já entrou ontem, não entrou tão bem assim, tanto que entrou no primeiro tempo, foi substituído no segundo. Praticamente tem Lourenço. Vai manter esse esquema no 4-4-2, dando essa liberdade pro Lucas Lima, ou volta com 4-3-3, que o Wesley entrou bem para fazer aquela função que o Jajá... Eu não gostei do 4-4-2. Para mim não funcionou. Não funcionou. Para mim o time ficou torto, que eu falo assim, teve poucas ações pelo lado esquerdo. Só que tem um detalhe. O Gama ontem, o Nivaldo, foi perfeito. Um abraço aqui pro Arlen Barbosa, mandou R$2 pra gente. Né? Soube usar essas E não foi só isso, o Gama ele foi pra cima. O Gama propôs jogo ontem. Sim. A Napolina não vai propor. E aí a tendência é que o Goiás tenha um time jogando atrás da linha da bola, com liberdade pro Lucas Lima no meio de campo. Até porque o Daniel... Aí talvez funcione. O Daniel na coletiva o cenário de ontem não funcionou. Ele falou que utilizou esse 4-4-2 ontem porque ele não queria ter inferioridade no meio campo, porque o Gama também joga com 4 jogadores no meio campo, ele entrou com essa situação, mas pra mim não deu certo. O lado esquerdo ficou sem ação ofensiva, de vez em quando com o Nicolas descia. O lado direito o Gama acabou marcando bem. Quando o Goiás conseguiu ter vantagem pelo lado direito foi quando fez o gol, que foi na jogada ali do Jean Carlos juntamente com o Diego Caeton no primeiro tempo, mas no segundo tempo faltava essa parte ofensiva. Pra mim até ajustou um pouco mais no segundo tempo o time do Goiás, mas a parte ofensiva não tinha. Só foi ter ações quando entrou o Wesley. Quando o Wesley Garcia entrou pelo lado esquerdo, ele já entrou enfoguetado, foi bem mas aí você não vê também questão de característica, porque o que eu falo aqui em relação ao Wesley Garcia, até quero a participação dos amigos aí. Nós estamos com 428 likes agora, eu tenho mais 6 minutos para bater os 500. Esse é o momento, tá? Vai deixando o teu like. O Arlen Barbosa, R$2. Marcelo Rogel já é o melhor goleiro da Série A. Calma, Arlen. Calma, muito menos, bem menos, meu filho. Tem grandes goleiros, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás hoje, ele não tem um jogador ofensivo com as características do Wesley Garcia. Não tem. O Pedrinho, ele é segundo atacante de velocidade, ele é jogador ele sai rompendo, ele tem velocidade, ele tem força. O Wesley Garcia é o cara do 1 contra 1, é o cara do diferente, é o cara da jogada individual. O Daniel falou isso ontem, Daniel Paulista no pós-jogo, ele falou, por que eu escolhi o Wesley Garcia pra entrar naquele momento? Porque o time do Gama deu aquela recuada, tava fechado, ele não precisava de um jogador só de velocidade, ele precisava de um jogador forte no 1 contra 1. E contra a Napolina eu vejo a mesma situação. Por quê? Eu imagino também, assim como o Nivaldo falou, que a Napolina não vai vir aberta.
Ela não vai vir querendo propor o jogo pra cima do Goiás, jogando de peito aberto, tentando empurrar o Goiás pra trás. Pra mim não vai ser assim, vai vir mais fechado. Ou seja, o Goiás vai precisar desse jogador do 1 contra 1, que faz um drible, que cria uma jogada diferente ali. Então eu vejo que, por isso que eu imagino que o Wesley Garcia ganhou força com a participação dele ontem, pela maneira que ele entrou, pra ser titular já no sábado, inclusive com essa situação. Então você já colocaria o venezuelano de cara? Eu imagino que ele vai entrar com ele. Não, e você? Você colocaria? Eu colocaria. Eu entraria no 4-3-3, eu voltaria o normal. Eu colocaria ele já de cara. Dá a credibilidade e confiança que ele ganhou no jogo de ontem. Tá, mas me ajuda Porque tendo o que o Daniel falou, não tem uma a diferença. característica do jogo pra mim vai ser semelhante ao Não, de mas ontem. assim, não tem uma diferença do Wesley Garcia começar a partida, onde tá todo mundo ali no nível físico igual, por Wesley Garcia que entra durante os jogos, principalmente no segundo tempo, quando ele pega um adversário muito mais cansado? Mas ontem ele também falou Isso dessa também não questão pesa no física rendimento, do não? Wesley Garcia, que ele chegou mais tardio, que demorou mais a entrar na forma física, que agora ele tá bem. Se agora ele tá bem, eu imagino que ele dá conta de fazer o que ele fez ontem, começando o jogo também. Porque ele tem pra ele voltar para um 4-3-3, ele tem 3 opções no ataque. Ou é o Wesley, ou é o Pedrinho, ou é o Bruno Sávio. Agora, dos 3, quem é o melhor no 1 contra 1? O Wesley. Pra mim, o Wesley é o melhor no 1 contra 1. E é o que vai, pra mim, pedir mas o jogo. Wesley do jogo contra o Gama, né? Não, Mas Quantos jogos o Wesley Garcia... Não, mas quantos jogos o Wesley Garcia entrou também foi criticado aqui por todos nós. Mas foi a Entrou primeira mal. participação dele nesse ano. Vocês estão pegando um Fato. jogo. Não, então, mas a Não, gente, mas a eu gente tô tem que pegando aproveitar o características. momento. Porque o Pedrinho, eu vejo o Pedrinho velocista, o Pedrinho finaliza até bem de fora da área, tanto Muito que fez bem. um gol, é uma característica. A do Bruno Sávio até agora no Goiás aqui não apareceu nada demais, é um jogador mais Mas a gente tá só no segundo mês do ano. Justamente, mas as oportunidades que ele teve, ele não se destacou ao ponto de falar, não, o Bruno Sávio é ótimo no 1 contra 1, é ótimo na finalização, é um cara que é bom das assistências, ele não foi ainda. Então, dentro das características, até diante do que falou o Daniel Paulista no pós-jogo ontem, eu vejo que as características desses 3 atacantes, a do Wesley é a que mais encaixa dentro do que eu imagino que vai ser o jogo. Um Anapolina mais fechado, um Goiás que vai precisar de ter um 1 contra 1, porque tem um 1 contra 1 forte do lado direito, que é o do Jean Carlos, então teria que ter esse do lado esquerdo. E essa situação no meio campo. Pra mim, ele não vai colocar Baldor e Juninho de uma vez. Pra mim, ele não vai. É um ou outro. Porque ele perdeu o Felipe Machado, ele deve ter perdido o Lucas Rodrigues, ele vai escolher um e fazer o meio campo com 3. Com o Baldora, por exemplo, o Lourenço e o Lucas Lima. Até porque ele não tem tantas peças assim pra fazer um meio campo mais forte, igual ele tentou ontem. 238 não, gente. 448 likes aqui no canal do YouTube. Eu preciso de mais 52 nesse bloco, tá? Então me fortalece aí. Nação Esmeraldina. Tô esperando o teu like. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. 2h38 é o debate das feras, oferecimento Segmédico. Saúde simples, prática e que cabe no meu jogo. Centro-Oeste Express de Goiás para todo o Brasil. Acetona Cruzeiro, produzida aqui no estado há mais de 6 décadas. Auto Clube, sua proteção, nossa missão. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. E Frutos de Goiás. Gente, fala sério. Toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás. A fruta do pé. Direto para o seu picolé. Quem tá ligado aqui é um grande amigo que eu tenho um carinho gigantesco. Ex-vice-presidente do Goiás, conselheiro forte lá do time esmeraldino. Alô, meu amigo, meu irmão, gigante. Não apenas no tamanho, no coração e na capacidade também. Alô, Júnior Vieira. Sempre ouvindo a gente aqui com opinião polêmica, viu, Danilo, Nivaldo e Tim. Falou que a final do campeonato goiano será entre Goiás e Vila. Cuidado. Tirou o Dragão. E ele sabe de futebol, ele entende. Tirou o Dragão aqui. Qual a lâmpada mágica que ele tá tirando a cabeça do O loser? tapete mágico, né? Às vezes ele... Abraço, amigo. Obrigado aí pela audiência. Eu não vi o loser fazendo um milagre, mas... Eu não acredito, não. Pra mim, a final será entre Goiás e Atlético. Eu não acredito, mas o Vila tem que acreditar, né? Até porque, se você for pegar os jogos do Atlético, as melhores performances foi contra os clássicos. Ele performou bem. Né? E onde é o rei dos clássicos? Um treinador que deita em um e no outro. Cuidado, sei não. Porque esse negócio de deitar aí é complicado. Mas o Nivaldo Carvalho... 3 vitórias, 5 gols marcados, 1 sofrido. É o que então? Daqui a pouco a gente fala mais do clássico. Falar a verdade, Thiago. Nivaldo, sábado é jogo pro Wesley Garcia começar jogando contra a equipe da Anapolina? Não. Por quê, comandante? Porque ele sempre tem entrado razoavelmente, e ontem ele entrou muito bem, no transcorrer dos jogos. Eu penso até que o Daniel Paulista vai entrar com o Pedrinho, porque é um jogador que é mais encorpado.
Você vê o Pedrinho assim, uma fila de atacantes, ok? Que negócio da fila da oportunidade. Você vê o Pedrinho na frente da fila em relação ao venezuelano, ao Wesley Garcia, ou tá na mesma posição? Vejo. O Pedrinho tá na frente. Pra começar, né? Pra começar o jogo contra a Rubra. Até porque todos nós vimos que o esquema 4-4-2 não funcionou, né? Ontem lá no Gama, na cidade satélite do Gama. E eu imagino que ele não vai repetir esse esquema. Então ele vai no 4-3-3 novamente. Mas não é hora de dar confiança pro Wesley, de falar mas não é bem. momento de você dar confiança, porque é uma decisão. Você vai... Detrimento da vaga, ele tá doido. Mas ele entrou bem, é hora de se aproveitar. 2 dias atrás você jogou bem. Você disse bem, você matou a pau. Você concordou com o Nivaldo. Ele entrou bem. Ué, mas aí agora é hora de dar mais minutos pra ele. Ele entrou bem. Você concordou com o Nivaldo. Complemento o que você fez na quarta, não, Tim? O que eu vejo é que, pelo que ele falou, só pro comandante finalizar aqui. Sim. Desculpa. Finalizei que já tá no bloco quase do Vila Nova. Não, eu penso que ele vai com o Pedrinho. Eu entendo a argumentação de vocês. Realmente o Wesley Garcia para mim foi determinante para que o Goiás conseguisse o empate. Mas ele entrou nos minutos finais, tudo. Isso aí, todos esses fatores serão considerados pelo Daniel Paulista. Mas é uma decisão, o Goiás precisa da vitória, empate não serve, vai para pênalti de novo, né? E ganhou na decisão anterior, que é essa de ontem, vai ganhar novamente caso vá para penalidade. Então tudo isso são coisas que é algo que será pesado aí pelo Daniel Paulista, por isso eu penso que ele vai com o Pedrinho de início.